uma novidade que apareceu esse ano, até gostaria de encaminhá-la para discussão, foi o projeto da ficha limpa. Né? O mecanismo que se julgava poder cercar, né, de cuidados as candidaturas, poder frear algumas das ambições. Eu queria saber dos presentes aqui à mesa, a começar pelo doutor Marco Aurélio, que deve, enquanto juiz, estar zelando, né, pelo cumprimento da ficha limpa. É uma iniciativa válida? Ela surtiu algum resultado, doutor? Olha, em primeiro lugar é um protesto aqui, porque eu estou sempre apanhando. Eu lanço as opiniões e depois vem os outros dois aqui, muito mais cultos do que eu, registrado o protesto. Protesto contra essa afirmação sua. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, eu vejo com bons olhos toda iniciativa legislativa popular, não no mérito exatamente, mas no que ela traz de consequência, que é a discussão que se traz no bojo dela. Então, quando, por exemplo, Daniela Pérez foi assassinada, veio uma modificação no Código Penal para tornar crime de homicídio qualificado do tipo cometido contra ela e tal. E eu discuto se isso, como magistrado, se isso é ou não eficaz, se era ou não necessário, mas é outra história. O que veio uma mostra rápida da sociedade de que ela não estava tão passiva quanto a insegurança. O que acontece com a ficha limpa? Nós temos no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, a regulamentação das inelegibilidades, dizendo que a lei posterior, deve ser lei complementar, porque complementa o sentido da Constituição, ela deveria trazer a questão da consideração da vida pregressa dos candidatos. Bom, essa lei veio, a Lei 64 de 90, e de 90 até hoje não se considerou a vida pregressa dos candidatos. Em 2008, eis que surge a Associação dos Magistrados Brasileira, na minha opinião de uma forma panfletária, até porque poucos sabem, mas havia eleições internas em 2008 na própria AMB, e isso também foi para movimentar uma série de juízes e tal, num determinado sentido, e jogar um pouco para o público o que os magistrados faziam, mas os magistrados fazem muito bem no que tange a isso. Deixa eu registrar aqui o apoio aos que lutam nas zonas eleitorais, eu não sou mais juiz eleitoral, mas veio até a campanha da ficha limpa, e isso foi, eu diria, por uma consulta ao STF, não é consulta o nome da ação, é ADPF, mas para tornar claro para quem está nos vendo, uma consulta para verificar se podia ou não o magistrado considerar já válida aquela norma. Por várias teorias constitucionais, o Luiz Renato sabe melhor do que eu, essa norma poderia ser considerada válida e de um preenchimento caso a caso. Mas o Supremo entendeu que não se podia deixar ao alvedrio do magistrado, há um medo de que o caso a caso vire algo injusto, porque diferente de uma situação da outra que possa ser parecida. E aí veio a lei da ficha limpa agora, que é a Lei Complementar 135 de 2010, que designa uma série de situações em que o candidato se torna inelegível. A discussão primeira que surge para o leigo é a seguinte: mas ela não pode retroagir porque ela traz uma pena. O TSE afastou a ideia de que a consideração de quem já tem determinadas situações pendentes seja uma aplicação de pena. Concorde ou não com o TSE, ela foi considerada válida para agora. A iniciativa legislativa popular sobre isso foi válida? Foi. Eu temo um pouco quanto ao rigorismo dessa lei complementar. Eu temo um pouco, até porque ela coloca um prazo de 8 anos. Eu temo um pouco, porque mesmo se deixando para decisões colegiadas, algumas definitividades do que sejam as inelegibilidades da lei da ficha limpa, a gente sabe que em vários estados, muitas vezes, o judiciário não consegue a independência que tenta, porque depende muito do orçamento que lhe é passado pelo executivo. Eu temo muito por isso, e o judiciário tenta, mas por esse rigorismo. Agora, eu acho válida essa intenção. O que me preocupa é que em momentos de crise, isso é uma crise de representatividade, é aí que eu ia dizer, nós precisamos diferenciar. A nossa democracia formal está institucionalmente já cravada. A nossa democracia material, se aproximando um pouco mais da direta, é algo que com a tecnologia pode vir hoje, mas ela não está tão cravada assim. Isso que eu vejo ainda como um momento, um processo de educação do eleitorado. Eu acho válida a lei da ficha limpa tal, e o TSE disse válido. O único problema que esbarraria era o problema do artigo 16 da Constituição, que diz que lei que modifica o processo eleitoral não se aplica à eleição até o ano inicial de sua vigência.
mas o TSE também supriu isso, dizendo que as inelegibilidades não se aplicariam ao processo eleitoral, porque são anteriores ao registro, e o processo começaria, na verdade, com o registro. Eu vejo com bons olhos e acho que é válida, eu concordo com a decisão do TSE. O professor Pedro, cientista político, como é que vê a lei da ficha limpa? Eu acho também, concordo plenamente, acho que é válida, considerando que existem questões ainda que precisam ser aprimoradas, de interpretação e tudo, mas só pelo fato de ter a iniciativa ter vindo de uma sociedade civil organizada, de ONGs que estão preocupadas com a questão da ética na política, né? E que promoveu um debate intenso na sociedade, um debate que os políticos não queriam colocar em evidência, né? Por questões próprias, interesses próprios, não vamos generalizar, não eram todos os políticos, mas uma boa parte deles. Então, eu acho que isso potencializa a capacidade e visualiza o futuro aí com uma sociedade civil mais ativa, né? Eu acho assim que a imprensa teve um comportamento exemplar nesse processo, porque colaborou, contribuiu, deu visibilidade, né? E eu acho que é por aí. Inclusive, as ONGs que promoveram, né, todo esse processo estão agora desencadeando um outro processo, que é a reforma política. Eu acho assim que a ficha limpa, voto obrigatório ou não obrigatório, voto distrital ou não, né? Eleição com esse novo critério, né? Eu acho que deveria estar sendo discutido numa discussão mais ampla de reforma política que, infelizmente, não fizeram ainda e empurraram com a barriga. Então a sociedade tem tomado iniciativa, né? Ordem de Advogados do Brasil, a imprensa e vários segmentos da sociedade civil. Eu acho fantástico isso e eu acho mais ainda que a própria sociedade deve acompanhar quem são esses candidatos, né? Porque muita gente está votando em pessoas também com aquela cultura ainda que vou tirar vantagem para mim, né? Claro. Eu acho que tem que ver também o que vem da sociedade, não só dos políticos. Professor Vadovato, é isso mesmo? A ficha limpa vem para ser festejada? Sim, eu concordo. Eu acredito que é algo que deveria ter sido feito pelos partidos, como o professor Pedro colocou. Concordo com o que o professor Marco Aurélio disse, que, na verdade, o doutor em constitucional é ele, não sou eu, ele que conhece direito constitucional. E, no fundo, em essência, eu acredito que é uma necessidade. O partido não pode pensar no seu rol de candidatos como uma forma de conseguir votos, mas sim como uma forma de difundir a sua ideologia, a sua plataforma de debate. Cabe ainda? 30 segundos. Então tá. Nesse sentido, até como forma de obter votos, eu gostaria de deixar um registro interessante. Nas eleições passadas, até as eleições passadas, a jurisprudência toda considerava o seguinte: se é cassado um candidato ao legislativo, os votos ficam porque foram para a legenda toda e tal, e aí não se anulavam, não se modificava o rol dos eleitos. Agora isso mudou. Então, alguns que estão fazendo campanha não vão conseguir deixar os votos que obtiverem, se não tiverem confirmado o registro, que já foi negado, para o partido. Então, a gente tem que entender por que muitas pessoas têm os melhores números para se lembrar, muitas pessoas fazem escrachos e tal, e algumas delas continuam fazendo campanha, tendo ficha suja e tendo rejeitado o registro. Ô, professor Zanotti, eu acho que eu gostaria de mais uma consideração aí. Eu acho que nessa eleição que nós estamos vivendo agora, de tão triste, assim, frágil do ponto de vista da discussão da política, eu acho que deixa as pessoas assim meio apáticas, né? Eu acho que o que está mais interessante aí é essa discussão que veio mesmo da sociedade civil, né? Eu acho porque o marketing está tomando conta da política, né? Quer dizer, os partidos perderam. Mas, professor Pedro, esse é um tema que a gente vai abordar logo depois desse breve intervalo que vamos fazer agora. O programa Campinas, os Desafios da Metrópole, volta já já.